A paz de Deus a todos. Meu nome é Daiane, sou de Ponta Porã e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu agradeço a Deus que eu estou passando por um processo com a minha filha e o meu esposo e eu quero contar as maravilhas que Deus está fazendo na nossa vida enquanto isso. Fez, na verdade. E eu quero agradecer a Deus porque uma vez a minha filha estava muito doente, sabe? Não comia, super desidratada. Tudo que dava para ela rejeitava, ela tossia, sabe? Ela não queria nada, nem água. E aí, quando foi um dia, meu esposo estava trabalhando, né? E eu fui dar jantinha para ela. Toda hora eu queria ficar oferecendo algo para ela não ficar mais ainda desidratada. Eu queria de alguma forma que ela melhorasse, sabe? E aí como faz dia que ela tava comendo mal, mesmo ela chorando, eu tava insistindo. E daí foi nessa que eu insisti. E ela no que eu coloquei a comidinha na boca dela, ela veio a se jogar pra trás, assim, se esperneando, sabe? E jogou a comida foi pra garganta. E daí cada vez que ela fazia assim, respirava e gritava, a comida ia descendo. E ela engasgou. E daí começou a enroxear. Ela começou tipo assim, perder gritava assim, mas não já era tão alto quanto antes, né? E daí começou a enroxear. E eu, sabe, eu chamava ela, eu chacoalhava, eu jogava pra cima. E eu comecei sabe, só tava eu e ela e Deus. E aí eu começava chamando ela, chamando, e nada, e eu chacoalhava e dava aqueles, sabe, de todos os jeitos. E daí não sei se é primeiro socorros que fala, não sei, que coloca no braço e vai bater na costinha pra, né, desengasgar, e nada resolvia. Parecia que eu tava até machucando, de tanto eu tentava, né? E aí eu pegava, falava, meu Deus, tem misericórdia. Daí eu, sabe, tentando, mas Deus deu força naquele momento que eu não desesperei tanto. Eu só focava, só queria fazer o que eu sabia, né? E aí eu comecei, quando eu falei, meu Deus, ela começou a enroxear mesmo, roxa. E daí eu joguei ela pra cima, começava a falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha minha filha, Senhor. Eu comecei a clamar a Deus, porque ela já tava toda roxa e mole nos meus braços. Parecia que tinha perdido fôlego, porque ela não reagia. E daí eu jogava ela pra cima e foi eu pedindo misericórdia, eu gritando dentro de casa, porque meu esposo estava trabalhando e tudo, né? Mas foi Deus, não que se ele tivesse, talvez poderia melhorar, mas foi Deus, né? E aí foi nessa que eu clamando a Deus, ela veio e jogar pra fora. E daí ela foi voltando, foi mudando a cor novamente. E foi, sabe, graças a Deus melhorou. E daí eu fui na igreja, sabe? E daí eu agradeci em casa, na verdade, primeiro, né? Agradeci tudo, né? Depois que a ficha foi caindo, eu fui me desesperando, mas eu já, graças a Deus, já tinha passado, né? E aí, eu fui na igreja, aí eu tava assim na igreja, sabe? Daí chegou na testemunhança, e assim, minha filha, ela às vezes chora e tudo mais, estranha e tudo, né? E eu gosto de testemunhar quando ela está dormindo. E aí eu fui na igreja, não tava com plano de testemunhar. Aí eu tava sentada lá, eu já tava chegando perto da testemunhança. Aí veio assim, aí meu coração começou, sabe, eu ficar assim, meu Deus, Deus começou a tocar no meu coração e falou assim, você, tipo assim, fez um sentimento, sabe, você não vai agradecer o que eu fiz com a sua filha? Aí eu falei, santo Deus, eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, ela não tá dormindo ainda, como que eu vou fazer se eu entregar pra alguma irmã, ela começa a chorar, eu já não sei testemunhar direito, imagina eu ver minha filha chorando, como que eu vou me concentrar? Senhor, abençoa que ela durma, que eu possa ir lá te agradecer. Na verdade, eu agradeço a Deus que foi em poucos minutos ela dormiu, eu entreguei ela pra irmã e eu agradeci e contei. Mas contei, sabe, quando eu sentei no banco, parece que saiu muitos quilos das minhas costas. Foi tão, assim, libertador falar. E logo em seguida, o cooperador levantou e contou um testemunho do filho dele também que tinha engasgado. Senti mais ainda uma confirmação, porque só Deus sabe, só Deus e a gente sabe o quanto é sofrido o quanto é desesperador ver o filho da gente engasgado. Porque, nossa, é um risco muito forte, né? E eu também quero agradecer, porque sobre ela também, que ela estava muito,
sabe, vários dias no hospital e tudo, sabe, eu ia pro hospital, voltava, e nada, sabe, e a febre muito alta. Aí quando foi um dia, eu sempre, né, várias vezes eu faço jejum. E aí eu tava fazendo, sabe, falei, meu Deus, eu tô orando, eu tô jejuando, tá acontecendo tudo isso. E aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe quantas vezes eu fui no hospital, quantas vezes eu voltei, e sempre acontece a mesma coisa, parece que eu já até sei o que vão falar, o que vai acontecer, como eu vou chegar em casa, porque sempre a mesma coisa, Senhor. E foi um dia de manhã que meu esposo saiu trabalhar e eu tava deitado em pensamento, falando com Deus, vendo minha filha toda mole, sabe, porque assim, ia pro hospital, dava um remédio, às vezes lá, tomava um soro, saía febre, tudo, eles nem fazia, tipo, o exame não dava nada, mandava pra casa e voltava tudo de novo. E daí eu peguei e falei, deitado, olhando minha filha toda assim, molenguinha, bem, sabe, bem mal. E aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe, eu não quero ir no hospital. O Senhor sabe o que acontece. Senhor, se for pra mim mesmo, que seja diferente, que o Senhor faça, que eu sinta de verdade de ir. E sinta confirmação. Aí eu peguei e, sabe, que coloque coragem, porque eu tô sem força já, Senhor. Eu já fui muitas vezes e nada resolve. E daí, sabe, eu continuei em pensamento ali, sabe. E aí, quando menos espera, deu aquele ânimo. Meu Deus, o que eu tô esperando? Eu vou agora. Eu arrumei as coisas, fomos. Cheguei lá, fizeram o exame e tudo. Falaram, não tem nada, não sei o que, isso, aquilo. Não deu para tirar todos o sangue, sabe, tirava um pouquinho, já não conseguia mais, perdi o acesso por conta da muita febre, sabe, não conseguia tirar sangue. E aí eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu falei assim, mas tudo bem, esse sentimento que eu tive em casa não é meu, porque eu não queria vir. E aí eu peguei e falei, tá nas tuas mãos, Senhor. E aí o moço veio e tinha que fazer 3 tipos de exame. Ele falou assim, mãe, a gente conseguiu só um, porque saiu um pouquinho de sangue. Eu falei assim, não, mas tenta mais, a gente já tá sofrendo aqui, que quer sofrer mais um pouco para tirar um pouquinho mais de sangue? Pode tirar. Vai que nesses 2 exames que aparece o que tá acontecendo com ela. Ai, mãe, calma. E ela tava vomitando uns dias antes. E ela tinha parado, só que a febre tava continuando. Eu falei, mãe, faz assim, dá um almoço pra ela. Se ela não comer, se ela não vomitar, aí você vai pra casa. Aí eu peguei e falei assim, tá bom então. E aí, sabe, mandar desculpa aí, que às vezes a gente fica estressado, sabe, muitos dias indo e tudo mais, a gente começa a ficar, né, e aí foi que ela comeu, não vomitou e fomos pra casa. Mas eu fui naquela, sabe, parece, de novo, sabe, passei na casa de uma amiga, aí cheguei lá, a menina começou a esquentar de novo, aí eu falei, meu Deus. Aí viemos pra casa, 39 graus. Não tinha nem chegado em casa, porque ela saiu, tipo, né, de boa, tomou o soro, parece que tudo melhorou. E aí eu falei, meu Deus, Senhor, tá nas tuas mãos, aquele sentimento não era meu, Senhor, toma nas tuas mãos. Comecei a orar, sabe, foi indo que ela foi melhorando, ficou, um tempão sem ir no hospital, graças a Deus. E aí, passou, né, aí passou um tempo, foi em dezembro, ela foi internada, e daí chegou lá muito desidratada. E já era bem um tempo mais pra frente, sabe? Bem mais do que tinha acontecido. E aí, fomos pro hospital, chegou lá, deu infecção. Aí, começaram a tratar. Aí falou assim, ela tem uma infecção que, tipo assim, vai comendo, ela vomita, ela não para no estômago, ela, né? E aí, fez os exames e tudo, aí falou assim, ela tá com uma infecção de urina muito forte, provavelmente já subiu pros rins. E a gente já vai tratar como se estivesse nos rins, porque é muito forte, é muito perigoso. E aí eu falei, meu Deus, aí eu desesperei, porque não é uma notícia boa de se ouvir, sabe? E aí e aí eu pedimos oração. Eu fiz jejum no hospital mesmo. Eu falei, se Deus quiser vai dar tudo certo, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, nos ajuda, nos dá força. A Irmandade acredita que fomos, né, pra lá, pra fazer em outro lugar, que eles nem encaminhou pra fazer o exame, a ultrassom. E quando chegou lá, o médico falou assim, olha, tá tudo normal, o rim, graças a Deus. Falei, graças a Deus. E quando voltou pro hospital, os exames, repetiu, quer dizer, já tinha feito, né, só faltava essa ultrassom. Ele falou, já normalizou. E eu, sabe, não tava no rim a infecção, graças a Deus melhorou.
E eu tô aqui glorificando a Deus por todas essas obras aí. E também, esses dias atrás, a gente tava gastando, assim, bastante, assim, com remédio e tudo mais, que minha filha tava mal, né? E aí, passando mal, porque ela fica com imunidade baixa, às vezes desidrata, às vezes dá muita febre, e assim vai, sabe? E aí, a gente, sabe, gastou muito com remédio. Daí eu falei, oh meu Deus, né? Foi uns dias, assim, atrás, bem apertado, vamos dizer. E daí a gente fez compra e tudo, né? E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer tudo assim, vou fazer tudo certinho assim, pra durar bastante, porque esse mês a gente já gastou muito. E aí ia vir visita. E assim, eu tinha já saído do hospital, ela tinha ficado uns dias no hospital novamente. E, esses dias atrás. E aí, eu peguei e, quando menos esperei, ia vir visita. Essas visitas falou que ia vir em casa. E assim, eu saí do hospital, eu tava assim, a minha mente tava tão assim, sabe, eu tava muito assim, distraída, parece que minha cabeça, parece não, minha cabeça muito cheia, sabe? Nossa, muita coisa. E aí eu falei, meu Deus, visita, eu não quero nem sair de casa, quem dirá receber visita? Meu Deus, santo Deus. Orei a Deus, falei, o Senhor sabe a minha situação. Minha filha saiu pouco do hospital, quero que ela recupere bem, mas Senhor, seja feita a tua vontade, abençoa, Senhor, né? E aí, Irmandade, eu agradeço a Deus que eu falei assim pro meu esposo, falei assim, eu vou fazer essas coisas, esses doces, esses ingredientes, eu vou deixar pra gente fazer daqui uns dias, eu vou fazer o que der pra fazer e pra durar bastante, eu quis dizer, sabe? Pra durar bastante. E eu vou fazer isso vou fazer o que der no dia da visita e depois a gente, sabe, pra gente não se apertar. Não que eu ia fazer pouquinha coisa e, né, entenderam, né? E aí, Irmandade, eu agradeço a Deus que eu fiquei pensando assim, sabe? Porque eu queria, por nós ter gastado tanto, eu queria economizar de todas as maneiras, sabe? Não ficar desperdiçando as coisas, isso e aquilo, não ficar, sabe, mais que isso, sabe? E aí eu agradeço a Deus que eu fui buscar a palavra, Deus falou grandemente comigo, Deus falou que ia abençoar, falou grandemente mesmo conosco. E aí eu tava assim, minha filha chorando muito no dia que vieram. E aí eu falei, Senhor, abençoa. E meu esposo, justo no dia, foi trabalhar. E minha filha estava muito enjoadinha. Então, tipo assim, eu teria que fazer a comida, o almoço, tudo, né? E bem na hora que a visita, né, mandou a mensagem que já iam vir, eu estava fazendo minha filha dormir. E daí eu falei, Senhor, abençoa, me ajuda que essa criança, que ela venha dormir antes deles chegar, para que quando eles chegam, a minha filha esteja dormindo e eu possa atender melhor eles, eu posso mexer com o almoço, Senhor, tu sabe, Senhor, me ajuda, dá força, Pai. Falei assim, sabe? Irmandade, olha, Deus abençoa de uma forma que poucos minutos antes dele chegar, e eu tava com ela dormindo com o celular, com a câmera ligada, para quando ele chegasse eu via ele chegando, sabe? E aí eu vi ele chegando. E ela dormiu. Poucos minutos antes de chegar, coloquei ela na cama e fui atender a visita, fui preparar o almoço. E foi assim, não foi rapidinho não, porque ainda era cedo, então tipo assim, curtimos um pouco, assim, conversamos, né, tomamos um tereré e tudo. E daí depois que eu fui mexer com o almoço, e nisso ela dormindo. Eu só agradecendo a Deus, sabe? Graças a Deus. E eu fui mexer com o almoço, quando o almoço estava prontinho, que eu já estava chamando a visita para almoçar, ela acordou. E acordou assim bem, sabe? E aí eu também agradeço por conta que eu falei, né? Procurando para, né, economizar isso e aquilo. Na verdade, eu agradeço a Deus que né, através dessa visita, primeiramente Deus, essa visita trouxeram. Deus preparou fruta, 3 tipos de carne, preparou leite, que um dia antes eu falei assim, eu vou fazer um pudim e tudo mais. Aí eu comecei a preparar, eu falei assim, e o leite? Não tinha leite. Eu tinha ido no mesmo dia 2 vezes no mercado, mas eu esqueci, minha cabeça estava tão assim, sabe, que eu esqueci. E aí eu falei, não, deixa eu fazer outra coisa, outra sobremesa, sabe, mas assim, falei assim, Deus proverá, Deus já falou na palavra que vai nos ajudar, então eu vou dar o meu melhor. Eu fiz assim, nossa, bastante coisa, caprichei mesmo, sabe, fiz a sobremesa e tudo. E aí quando foi, essa visita chega,
Chegam com a sacola, tô com outra, sabe? Igual eu falei, 3 tipos de carne, trouxe fruta. Falou assim, ó, esse daqui é um remédio pra sua filha. Ó, esse daqui, até dinheiro Deus preparou. E, ó, esse aqui é pra ela, ó, esse daqui é pra você, isso, aquilo. Ó, então, assim, sabe, isso é um motivo de agradecer. E eu senti mal na hora por mim ter pensado. Às vezes, falar assim, de poucos dias antes, eu ficar pensando, não vou fazer muita coisa, não vou também esbranjar, né? Não vou também, né, sabe? E Deus abençoou, sabe, eu atendi a visita de todo o meu coração, com o maior prazer, sabe, eu queria dar tudo que tinha na casa, assim, sabe, tipo assim, eu já tinha preparado o melhor, antes mesmo de ele chegar, mas sabe, quando ele chega, você quer que come bastante, você quer que, sabe, antes de ele chegar, e daí eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu fiquei tão empolgada, e eu vi o quanto Deus é maravilhoso, e às vezes a gente erra, né, nesse pensamento que a gente tem que diminuir aqui, porque pode faltar depois, mas o amanhã pertence a Deus. E assim, eu tenho um pensamento, não que eu tô sendo mesquinha, mas eu tenho um pensamento assim, se formos no mercado, algo do tipo, eu uso com sabedoria, eu não vou, vou gastar tudo hoje, porque, né, a gente só se vive uma vez, isso, aquilo, não, uso assim, não sou mesquinha, como eu falei, eu uso assim com, sabe, não deixo ficar sobrando comida, desperdiçando, eu não quero que a Irmandade me entenda mal, sabe? E isso é o motivo de me agradecer a Deus. E eu agradeço muito, muito a Deus, porque Deus tem provado o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida todos os dias, porque estamos passando por um processo, mas Deus está trabalhando constantemente na nossa vida. Daí minha filha faz fisioterapia, né? Aí quando foi um dia, eu tava levando ela para fazer fisioterapia, aí chegou lá, minha filha chorava, porque ela é bem rígida, sabe? O corpinho dela é rígido. Aí chegava lá, ela chorava. E aí eu falei, ai meu Deus, meu coração, sabe? Ai, eu chorava junto, às vezes eu falava, meu Deus, acaba logo esse negócio pra nós ir embora, porque a vontade era pegar ela e sair correndo, nem ir lá, sabe? Porque eu sabia o sofrimento que é. E aí eu tava lá, a mulher falou assim, olha, você vai ter que ir no médico pra dar um remédio pra ela, porque ela não tá deixando eu fazer exercício nela. Ela fica muito estressada, ela se endurece, ela, tipo assim, em casa ela relaxa a mão e ela fica relaxada. Chega lá, é pra abrir a mão, ela fecha. É pra esticar a perna, ela como fala, ela fecha. Então, tipo assim, ela sabe que não é legal, sabe, fazer. Então, parece que, né. E aí a mulher falou, você vai ter que ir no médico, vai ter que tomar um remédio pra ela relaxar e tomar, e pra deixar ela fazer a fisioterapia. Eu falei, sim, tá bom. E daí eu tava fazendo jejum e tudo mais, né? E aí eu continuei buscando a Deus, sabe? Orando. Falei, Senhor, não dá força, Senhor, é muita tristeza, Senhor, ver minha filha gritando desse jeito, perder o fôlego de gritar, ficar olhando pra mim, tipo assim, mãe, me socorre. E eu, nossa, é muito triste. E aí quando passou 2 dias depois, aí a gente aí já seria outra fisioterapia, outro dia de fisioterapia. Aí eu chegamos lá, a mulher olhou assim e falou assim, nossa, você deu remédio pra ela hoje? Aí no meu pensamento, não fui nem no médico, quem dirá dar um remédio, pensei, né? Aí eu falei assim, não dei não. Por quê? Eu falei assim, não, porque eu achei que você deu o remédio, porque ela tá deixando fazer tudo, hoje ela tá nota 10, falou desse jeito. Então assim, é um motivo de me agradecer a Deus, porque às vezes a gente passa por prova, angústia, a gente às vezes fica desanimado e tudo, mas não podemos desanimar, porque Deus é muito bom na nossa vida, Ele tá vigiando, olhando, todo o tempo com a gente, sabe? E eu sou muito grata a Deus por tudo. Eu também quero agradecer a Deus por outra coisa. Nesse processo, a gente, né, eu e minha sogra, a gente tivemos um desentendimento, sabe? E me machucou muito, né? E eu confesso, fiquei com muita raiva, sabe? Muito magoada, porque a gente quando tá passando por um processo, a gente fica muito sensível, sabe? A gente quer ouvir coisas boas, a gente quer tudo bem, sabe? Quer que tudo aconteça conforme a gente quer. Ou que tudo a gente quer ouvir só coisa bonita, isso ou aquilo, sabe? E aí a gente, né, não vou entrar em detalhes, aconteceu, né, várias coisas, e eu fiquei muito magoada, muito, mas muito mesmo. E aí, sabe, do meu esposo falar assim, amor, vamos lá visitar minha mãe, de mim, assim, não saber disfarçar, de mim ficar até sem fala, assim, sabe, não é sem fala, é tipo assim, vamos, e ficar aquele silêncio, sabe, porque eu sou da galera, então, tipo assim,
ele percebia, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, eu orava, Deus falava, Senhor, eu perdoo ela, Senhor, ela me machucou, o Senhor sabe o que aconteceu. Mas eu perdoo, ela me ajuda a tirar esse sentimento. Ia passando, só que eu ia lá, né? Eu ia com meu esposo, porque eu também não ia ser tão, né? Só que às vezes ele ia, eu às vezes não queria ir, assim, sabe? Não com discussão, isso aqui, às vezes eu só não ia. Ele ia, eu começava a distanciar, porque parece que toda vez que eu via, vinha cenas na minha cabeça. E daí passou, eu tava aí, né? Passou meses. Eu acho que mais de um ano quase. E aí, e nada, e aquilo parecia que só ia aumentando. E eu queria, nossa, marcar o recorde de não ir lá, sabe? Muito tempo, assim, ficar um tempão sem ir. E pra mim pensar assim, faz tanto tempo que eu não vou lá, mas por conta do que aconteceu, né? Foi muitas, sabe, muitas mesmo, coisas pesadas. E aí, eu orava, buscava a Deus tudo, mas tinha vezes que eu suava de raiva, dormindo, perdi o sono, lembrando, sabe? Era uma coisa que me corroía. E eu falava, meu Deus, eu não posso ter esse sentimento, Senhor. E aí eu tinha feito uns jejum, por isso que eu falo, Irmandade, muito bom fazer. E aí eu tava fazendo o jejum, mas eu tava fazendo para outra pessoa, para 2 pessoas, inclusive. E aí eu falei assim, esse jejum é pra... Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas, então eu não vou pedir nada pra mim, porque o jejum é pra essas pessoas. E daí eu orava, né, tudo eu ia buscar a palavra, assim, eu falava assim, Senhor, cumpre essa palavra na vida dessa pessoa, Senhor, e isso e aquilo, sabe? E daí eu tava em casa, né, meu esposo não estava, e eu tava assim, mas sabe, eu queria, mesmo eu fazendo isso, eu queria sentir algo diferente, eu queria sentir, assim, mais aliviado, eu queria sentir algo, parece que eu tava sentindo uma sensação ruim, não sei, sabe? E aí eu peguei e tava assim, sabe, num dia assim, se eu começava a assistir alguma coisa, eu não queria terminar, eu tava muito assim, tudo que eu começava não terminava, eu tava muito assim, acelerada, sei lá, sabe, sem paciência. Eu falava, meu Deus, eu tenho que estar em comunhão, tô fazendo jejum, por que eu tô desse jeito? Mas eu não consegui me controlar, sabe? Mas aí é permissão de Deus, porque eu tava assim, sabe? Minha filha dormiu, e daí eu peguei o celular e Deus usou de alguém. Por isso que eu falo, testemunho, ou, sabe, um culto, Deus fala com a gente. E eu tava assistindo assim, Deus falou grandemente comigo, eu senti um alívio tão grande, sabe? E aí eu peguei e falei assim, eu senti assim, sabe? Que eu tinha uma coisa pendente. Aí eu falei assim, isso aí não é eu que tenho que, né, não foi eu que machuquei ela que tem que, né, vir na coisa na minha cabeça. Eu falava que isso é coisa da minha cabeça, Deus tem que trabalhar na vida dela, porque foi ela que fez isso, aquilo, foi ela que, né. E aí eu falava, ignora, sabe, na minha cabeça. E aí veio aquele sentimento. E eu achava assim que Deus ia trabalhar de uma forma tocando no coração dela, e não no meu. E aí eu errei sim, mas na minha cabeça ela errou muito mais. Então eu tava com um orgulho muito grande, né? E aí eu senti aquela, né? Eu falei assim, não, mas nesse caso, como eu tô fazendo jejum pra essa outra pessoa, não tem nada a ver comigo. Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa, o que tiver que fazer vai ser na vida dessa pessoa. Eu tô não tem nada comigo, né? Mas aí aquele sentimento foi aumentando, foi me incomodando, não é que me incomodando, perdoa, Irmandade. Foi, sabe, pressionando aquele sentimento, foi aumentando. E aí, coisa que eu não queria, que eu tava ignorando o pensamento, meu esposo nem estava em casa nesse dia, ele não ia vir para casa. Do nada, eu sou muito empolgada, emocionada. E daí eu falei assim, eu vou lá agora, se esse pensamento, para assumir esse pensamento da minha cabeça, eu vou lá agora. E aí eu falei assim, era 9 horas da noite, e eu moro na cidade, ela mora numa chácara bem longe. Assim, não tão longe, mas assim, para ir à noite, eu e ela, não era muito bom, né? E uns 30 quilômetros a mais, sabe? E aí eu falei assim, não vou fazer isso não, às vezes eu sou muito empolgada, às vezes na empolgação, na ansiedade, a gente estraga tudo, então não, eu vou me aquietar, vou orar a Deus e seja feita a vontade de Deus. Aí eu peguei e deitei e falei, Senhor, em comunhão com Deus, falei assim, Senhor, se for isso mesmo que eu tenho que fazer, Senhor, confirma de alguma forma, porque o Senhor sabe que não é fácil, o Senhor sabe que eu já passei, Senhor, me confirma, Senhor, de alguma forma. E aí eu sabe, dormi. Eu achava assim que eu ia ter um sonho, de alguma forma, confirmando isso aqui. Dormi, não sonhei com nada. Nem me lembro o que eu sonhei. Mas nada. Aí no outro dia,
eu ia fazer umas correrias, assim, sabe? Eu ia no centro fazer umas coisas. E aí eu falei, se eu for lá, se eu for, vai ser depois do almoço. Enquanto isso, eu vou resolver as coisas. E aí, até lá, eu vou saber, né? Mas eu senti que ela fortemente, que eu tinha que fazer ou tinha que fazer mesmo. E aí, eu levantei e minha filha tava dormindo ainda. E ela acorda tarde, aí eu acordo mais cedo pra me resolver, pra mim arrumar, dar uma organizada na casa, pra quando ela acordar eu estiver mais tranquilo. Aí, eu peguei, tava assim, sabe? E no meu celular, no WhatsApp, eu tiro assim pra não abrir vídeo nem imagem automaticamente. Eu que tenho que clicar pra abrir. E os grupos eu arquivo tudo. Né? Aí, eu, né, levantei assim, sabe? Eu peguei o celular aleatoriamente, só pra mexer à toa mesmo. Quando eu peguei, eu entrei no grupo. E justo no grupo, uma tia, que inclusive tinha me magoado muito também, mandou um vídeo. Aí eu falei assim, vou falar sobre isso também. E aí eu peguei e apertei e tava lá, testemunho do perdão. Quando eu falei, meu Deus, é pra mim mesmo. E aí eu comecei a assistir. Aí falou, era um testemunho da irmã falando que ela tinha brigado, assim, discutido com uma vizinha, e ela esperava que a vizinha fosse reconciliar com ela. Mas aí ela falou assim, Irmandade, às vezes tem coisas travadas na nossa vida, coisas que não vai pra frente, você ora, e se não sai do lugar, nada muda. Mas às vezes é coisas que você tem que resolver, coisas pendentes, que você tem que mudar, você tem que fazer algo, sabe? Falou desse jeito, falei, meu Deus, falou tudo, sabe? Falou tudo o que estava acontecendo, porque eu esperava dela, sabe? Lógico, eu errei também, mas assim, né? E aí, eu assisti e falei, meu Deus, e comecei a clamar a Deus, falei, tá bom, eu vou. Aí eu comecei, sabe, a resolver as coisas, tudo, eu fui no centro, né, e fui. E aí eu falei, Senhor, me dá força, porque o Senhor sabe que não é fácil. E daí, Irmandade, eu cheguei, fui, e é assim, eu ia na casa dela sozinha, às vezes ficava lá, eu e minha filha, quando meu esposo não ia até, sabe, eu ia sozinha. Depois que aconteceu isso, às vezes eu nem ia com o meu esposo, eu ia de vez em quando com ele. E aí eu falei, meu Deus, aí eu cheguei do nada, ela até assustou. E daí eu peguei e falei, meu Deus, aí eu tinha feito um tereré no carro, e daí eu peguei e falei assim, a irmã não quer um tereré? Aí ela pegou e falou assim, vamos tomar. A Irmandade, a gente começou a tomar, ficou aquele clima, silêncio, sabe? E eu falava, meu Deus, Senhor, me dá. A gente começou a conversar, sabe? Aleatório. Eu falei, Senhor, me ajuda a ser direta, Senhor, porque eu tô rodeando, Senhor. Eu tô demorando, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Aí eu falei assim, não, irmã, logo que eu cheguei, eu falei assim, eu tava à toa lá, de boa, sabe? Meu esposo também não tava lá, e daí eu falei, vou bater perna, vou andar um pouco. Aí eu peguei, sim. Aí eu falei assim, irmã, aí eu falei, irmã, eu vou tentar ser bem direto, porque às vezes eu rodeio muito, eu vou tentar ser bem direto. Aí ela deu uma olhada assim pra mim, sabe? Aí eu peguei e falei assim, na verdade eu não tava à toa, e eu não tava, vou vir passear. Eu vim aqui pra te pedir perdão. Nossa, e na hora, eu sou muito chorona. E aí na hora, ela, como assim, não sei o que, sabe, tal. E aí eu peguei e comecei a chorar. Mas naquele choro, sabe, quando ia te limpando, sabe? E eu falei, tô nem aí se eu chorar, eu vou chorar o que for pra chorar, mas que eu vou falar, eu vou. Pensei, sabe, e pedir perdão. E eu tinha em mente antes disso que quando um dia se fosse para mim pedir perdão, eu ia ser aquela pessoa que falava, eu tô te pedindo perdão porque você fez isso, sabe? E aí eu peguei e pedi perdão, sabe? E aí logo ela me perdoou, logo a gente começou a conversar e tudo, e daí a gente pegou e, sabe, começou a falar das coisas de Deus, começou a ficar leve. Eu voltei muito leve pra casa, sabe? Eu vi que foi uma missão. Aí eu falei assim, irmã, a irmã me perdoou, né? Aí ela me perdoou, né? Falei assim, claro, sim, você me perdoou também, em nome do Senhor Jesus. Eu falei, te perdoo. E aí eu voltei, sabe? Eu falei, então tá bom, vou em paz, com missão cumprida. E voltei pra casa. E daí passou uns dias, 2 dias, se não me engano. E aí eu mandei mensagem pra essa tia. Eu falei, tia, a tia me mandou aquele grupo. Eu conversava com essa tia, só que eu tinha aquela ferida lá, sabe?
E aí eu peguei e falei, tia, Deus abençoe para te mandar aquele grupo, aquele vídeo no grupo, que foi uma resposta. Oh, Daiane, que bom e tudo mais, né? Eu falei assim, eu vou aproveitar a oportunidade e quero te pedir perdão, se de alguma forma eu falei e te machuquei, isso, aquilo, pedir perdão para ela. Ela também me perdoou. E sabe, e agora assim, minha sogra, quando eu vou com a minha filha pro hospital, minha sogra que dá maior, primeiramente Deus, e minha sogra me dá tanto assim, sabe, me dá, que eu falo assim, palavras de conforto, de conta testemunho, me conforta, sabe, primeiramente Deus, mas Deus usa muito dela, sabe, e essa minha tia também fala muitas coisas de Deus, que me ajuda muito, já não é mais como antes, quando eu tinha mágoa, sabe, e isso é motivo de me agradecer a Deus. E são esses os testemunhos. Eu peço perdão pela Irmandade, que é o primeiro que eu tô gravando. Eu prometo que a próxima testemunho eu vou tentar falar da melhor forma. E eu quero agradecer a Deus por tudo, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E eu amo escutar os testemunhos. Deus já falou muito comigo através desse canal Comunhão com Deus. Paz de Deus a todos. Eu também esqueci de uma parte que eu tava falando lá da visita, que trouxeram as coisas. Lembra que eu falei do pudim que eu ia fazer, acabou o leite? Deus preparou até o leite junto com as coisas, e eu agradeço muito a Deus.